Daniel capítulo 6. Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 6. Todos acharam? Amém? Vamos orar de novo? Senhor Pai Eterno, muito obrigado por esse dia e te agradecemos, ó Deus, pelo culto até agora que prestamos a Ti, pelas músicas que cantamos, ó Pai, pelas passagens que já lemos e colocamos agora diante de Ti a Tua palavra, Deus, que Tu fales aos nossos corações com poder e graça, em nome de Jesus, amém. Daniel capítulo 6, ele fala de Daniel na cova dos leões. É uma história bem conhecida nossa. Para quem é cristão desde pequenininho, essa é uma das histórias mais contadas do ministério infantil. Daniel na cova dos leões. E antes da gente ver o texto especificamente, eu queria deixar você a par um pouquinho do contexto que Daniel estava vivendo. Daniel, no capítulo 1, ele vai dizer da tomada do reino de Judá por Nabucodonosor. E aí Daniel e 4 amigos vão para o exílio na Babilônia. E geralmente era costume das nações que conquistavam outras acabar com as cidades, com os centros comerciais, com o exército. E eles usavam um ponto específico também, que era pegar as mentes pensantes daquela nação que eles conquistaram. E aí eles não deixavam que aquela nação tivesse pessoas capazes de se reestruturar novamente. Então foi isso que o Império Babilônico fez. Tomou Judá, tomou Israel, destruiu tudo. Acabou com os armazéns de comida, acabou com o comércio, acabou com o exército e levou 4 dessas mentes, que foi Daniel e os seus amigos. Isso no capítulo 1. No capítulo 2, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. O primeiro sonho que ele teve, que era uma estátua. Nabucodonosor sonhou. E aí ele chamou os sábios dele e falou assim, interpreta o meu sonho. Aí os sábios perguntaram para Nabucodonosor, mas qual foi o seu sonho? Ele falou, não vou falar para vocês, vocês vão ter que descobrir. Vocês vão descobrir qual foi o sonho e vocês vão me dar a interpretação. E aí os sábios ficaram todos, se a gente não sabe qual é o sonho, como que eu vou interpretar? E aí Nabucodonosor falou assim, vocês têm um prazo, até tal dia, se vocês não interpretarem meu sonho, todos vocês vão morrer. E aí lembraram do Daniel. E aí chamaram ele, Deus mostrou para ele o sonho e ele deu a interpretação e ninguém morreu. No capítulo 3 tem o livramento dos amigos de Daniel da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusaram a se prostrar diante da estátua do rei e foram mandados para a fornalha. No capítulo 3 isso. No capítulo 4, Daniel interpreta novamente outro sonho de Nabucodonosor. Esse sonho agora foi da árvore, que era uma árvore grande, que embaixo tinha os pássaros e tinha comida, e de repente vem e se corta a árvore, e aí Daniel fala que o reinado de Nabucodonosor vai terminar. No capítulo 5, Daniel interpreta, traduz aquela passagem que aparece um dedo. O filho de Nabucodonosor, Belsazar, estava fazendo uma festa no reinado lá. E quando Nabucodonosor tomou Israel, ele pegou todos os utensílios sagrados do templo. E aí ele pegou e deixou guardado. E aí Belsazar fez uma festa lá e pegou aqueles utensílios e falou, traz aqui para a gente usar esses utensílios também. E naquela hora
parecia um dedo escrevendo algumas palavras, e ninguém sabia o que era. E aí lembraram de novo de Daniel. E Daniel foi lá e disse o que significava: que o teu reino acabou, você foi pesado e foi achado em falta, e o teu reino acaba hoje. E naquela noite houve uma invasão do rei Dario, e tomou o reinado da Babilônia. E aí, esse é o capítulo 5, e aí a gente chega no capítulo 6, que é Daniel na cova dos leões, já com o reinado do rei Dário. Então vamos ler a passagem. Dário, versículo 1. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas ou governadores para todo o seu reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas, os governadores, tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Então, a função deles era simples: ser administradores, para que o rei não perdesse nada, né? Ele não tinha que ter nenhum prejuízo. Ora, versículo 3: Daniel se destacou tanto entre os supervisores e sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Esse versículo é a chave de todo esse capítulo. Tem uma tradução que fala que Daniel havia um espírito excelente. Eu não sei a tradução de vocês como que diz, mas ele era tão bom naquilo que ele fazia, que o governador falou assim: esse cara eu tenho que colocar como se fosse o meu primeiro ministro, vai ser o meu presidente. Eu não tenho como escolher outra pessoa. Eram 120 vamos dizer, 120 prefeitos e 3 governadores, 3 supervisores desses prefeitos. E dentre todas essas pessoas, quem se destacava mais era Daniel. Daniel se destacou mais que todos. Diante disso, no versículo 4, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois era fiel, não era desonesto e nem negligente. Queria que vocês marcassem bem esse finalzinho. Pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Então, o sucesso de Daniel causou inveja nas outras pessoas. Eles ficaram com inveja de Daniel. E se a gente pensar no contexto que estava vivendo aqui, Daniel, nessa época aqui, tinha aproximadamente 80 anos de idade. Ele foi capturado lá no capítulo 1, no comecinho, quando ele fez aquela decisão de comer só legumes e vegetais. Ele tinha 16 anos de idade. E agora ele estava com 80 anos de idade, mais ou menos. Então são 64 anos de trabalho para o governo. Foram 3 reis: Nabucodonosor, Belsazar e agora o rei Dario. E ele sempre ali. E se a gente pensar bem, o povo de Israel e Daniel, eles eram escravos. Eles foram tomados e foram trazidos para a Babilônia para trabalhar. Uns lá embaixo e outros aqui em cima, como Daniel. Imagina só a inveja e a revolta que isso causou naquelas pessoas que estavam tramando contra ele. Um escravo que foi tomado vai chegar a ser meu primeiro-ministro, meu presidente. Imagina hoje a gente fazer uma analogia como se está tendo esse problema aí, Estados Unidos e Irã. Imagina se os Estados Unidos invade o Irã e pega lá uns 3, 4 do alto escalão do Irã, e de repente
o Trump fala assim, cara, esse cara é muito bom. Eu vou colocar ele aqui como o chefe do Ministério da Economia aqui. Imagina o fuzuê que ia dar isso aí. Era mais ou menos esse contexto que Daniel estava vivendo. Ele foi colocado no meio ali e ninguém gostava dele. Mas Deus estava com Daniel. E Daniel havia um espírito excelente, como diz no versículo 3. Essa é uma primeira marca que eu queria deixar para vocês. Daniel tinha um espírito excelente, um homem de qualidade. Mas a fonte disso, a fonte desse espírito excelente, a fonte dessa qualidade de Daniel era Deus. Daniel nunca se afastou de Deus. Era Deus quem abençoava Daniel, era Deus que dava a ele a sabedoria de como agir e onde agir e quando agir. Era Deus que dava auxílio para Daniel nos momentos difíceis. Deus era a fonte da sabedoria de Daniel. A gente, quem é mais velho, não sou tão velho, mas quem é mais velho aí vai entender. Quando a gente faz faculdade, a gente acha que sai da faculdade, estou pronto, quase tudo. E aí você vai vendo que durante a sua vida, você vai... Hoje, para te falar a verdade, eu uso pouca coisa do que eu aprendi na faculdade. Quem é formado aí pode, talvez em algumas outras áreas, mas eu fiz administração. A vivência, o dia a dia vai te ensinando muita coisa. Aquela teoria que a gente aprendeu na faculdade, às vezes não se traduz em conhecimento, em preparação para você lidar com a vida. A gente passa mais ou menos 9.600 horas no ensino médio até ir para a faculdade. 9.600 horas. A gente passa em torno de 500, 400, na faculdade eu não me lembro quanto. Mas uns 2.000, 4 anos, umas 2.000 horas talvez na faculdade. E a gente não sai preparado para a vida. A gente vai aprender muita coisa com dia a dia, com a experiência. E a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem é a fonte da sabedoria? O Senhor. O Senhor é a fonte da sabedoria. O Senhor nos ajuda a escolher, tomar as decisões corretas, quando tomar a decisão correta, o que fazer para as coisas darem certo. É o Senhor que faz isso. Outro ponto aqui interessante é que não havia nada passível de acusação contra Daniel. É que ele fala no versículo 4. Nada eles encontraram que pudesse acusar Daniel. Imagina só, dos 16 até os 80, são 64 anos de vida, de trabalho. E eu imagino que eles pegaram... Alguém já passou por auditoria aqui no trabalho? Eu imagino que eles pegaram uns 15, 20, foram lá atrás, tudo que o Daniel tinha feito. E quem passou por auditoria sabe como que é. Vai ter auditoria segunda-feira. Eu fico o mês inteiro esperando aquele bendito auditoria passar. E eles foram atrás de tudo para pegar Daniel. E não acharam nada. 64 anos de trabalho e não acharam nada. Nada que pudesse incriminar ou desabonar Daniel. Você imagina isso? A qualidade do serviço de Daniel, a excelência com que ele trabalhava. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, ou façar qualquer outra coisa, faça para Deus. Esse é o espírito que Daniel tinha. Ele estava trabalhando para Deus, ele não estava trabalhando simplesmente para o rei, qualquer que seja. Nada, em 64 anos de trabalho não tinha nada que desabonasse a vida profissional de Daniel. Ele era pecador como a gente, ele pecava, mas profissionalmente falando não tinha nada que desabonasse ele. Aí continua o texto.
no versículo 6. Então os supervisores e os sátrapas de comum acordo falaram com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, prefeitos, os sátrapas e os conselheiros, os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como costumava fazer. Daniel, o segundo ponto que eu queria deixar para vocês, Daniel era fiel a Deus, e Deus foi fiel a Daniel. Daniel era fiel a Deus, e Deus foi fiel a Daniel. A única maneira que os oponentes de Daniel encontraram para acusar e prejudicar ele, foi a própria fé dele. É engraçado isso, né? Porque ele fazia tudo certo, era fiel a Deus, e eles usaram isso para prejudicar o Daniel. E é isso que é o princípio da perseguição, como a gente estava vendo aqui. É usar a fé para prejudicar você, para te punir. E numa terra em que havia idolatria, culto a falsos deuses, Daniel e seus amigos eram os únicos ali no governo que eram fiéis a Deus. Eles sabiam disso, eles lembravam que os 3 amigos de Daniel foram para a fornalha e não negaram a Deus. Então eles sabiam que se eles pegassem na fé de Daniel, ele não ia negar. Eles, por outro lado, eles tinham vários deuses, eles não eram fiéis a ninguém. Eles, 30 dias aí não vou orar para nenhum Deus meu, eu vou orar pro rei, não tem problema nenhum, mas eu elimino Daniel. E Daniel não, ele era fiel a Deus. E existe um cristão, bem lá no comecinho da igreja primitiva. Ele teve umas aulas com João, diz a história, chama-se o Policarpo de Esmirna. Vocês podem pesquisar sobre ele quando chegar em casa. 80 anos ele tinha também, servia a Deus, e era uma época de muita perseguição. E aí prenderam ele e falaram: nega Deus, nega a sua fé, nega Cristo e tal. E ele: não. E foi, eu não sei o tempo exato, mas foi bastante tempo. E aí colocaram ele lá você vai negar agora, ou a gente vai te colocar vão te queimar. Ele falou o seguinte: há 86 anos. Há 86 anos eu tenho sido servo de Deus, e Ele nunca me faltou. Como que eu vou negar ao meu Deus, ao meu Pai que me salvou? A fidelidade desse cristão é parecida com o do Daniel. Ele sabia que se ele não... ele sabia que ele estava condenado. Na hora que saiu aquele decreto, ele já sabia que ele ia para a cova dos leões, porque ele não ia deixar de orar e de servir ao Deus dele. No entanto, que ele saiu o decreto, ele pegou o caminhozinho de casa e foi lá e foi fazer o quê? Foi orar. Foi orar. Terceiro ponto,
Daniel amava a Deus e tinha uma vida de intimidade com Deus. Ele pegou e foi orar. Sabia que tinha o decreto e ele foi orar. Ele não se intimidou com isso. A vida dele com Deus era uma vida viva, fervorosa. A oração para Daniel era o pão, era o sustento da vida dele. A oração deve ser o nosso sustento. É o momento em que a gente é mais sincero, ou a gente deveria ser mais sincero diante de Deus. Colocar todas as nossas angústias, as nossas necessidades, glorificar a Deus, agir com sinceridade em relação a Ele. Através da oração nós lutamos contra o inimigo. A oração demonstra submissão, a nossa submissão para com Deus. O texto continua. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, como era lógico que ia acontecer, e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do decreto real disseram: porventura não assinaste o decreto, pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei dizendo, aí eles encheram o peito para falar de Daniel. Daniel, que é filho dos cativos de Judá, então ele falou, os filhos do cativo, esse cara aí que é o escravo aí, ó, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz oração. Ouvindo o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro de seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou para isso. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova dos leões. E assim foi tirado Daniel da cova dos leões, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz seja multiplicada. Olha essa parte do texto, que tremendo. Como a vida de Daniel servia para glorificar a Deus. Essa parte que eu vou ler agora é o finalzinho do capítulo. Da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel,
porque Ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou o reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. A vida de Daniel, o propósito de Daniel, o objetivo de Daniel foi sempre louvar e exaltar o nome de Deus. Sempre. Louvar e exaltar o nome de Deus. Todos os eventos anteriores que você pegar aqui, eu sugiro que você leia durante a semana, porque é bem rapidinho, é muito interessante e é gostoso de ler. Você vai ver que depois que Daniel sempre interpretou um sonho, ele sempre falava e exaltava o nome de Deus. Ele honrava Deus em tudo que ele fazia, na qualidade do seu serviço, na sua forma de ser e de agir. Daniel serve de exemplo e inspiração para a gente. E se a gente olhar assim e falar, mas não tem como fazer isso. Não dá para ser igual Daniel hoje. Naquela época era diferente. Hoje não dá. Claro que dá. A Bíblia é viva e eficaz. Tudo que tem aqui, a gente consegue fazer da mesma forma, do mesmo jeito. Jesus mesmo disse que vocês farão coisas maiores que eu fiz. Hoje, nós cristãos, nós temos que tomar a nossa responsabilidade e ser exemplo e excelência onde a gente estiver. Daniel foi um marco em 4 reinos, depois ele fala aqui do Ciro, em 4 reinos, 4 governantes diferentes, Daniel deixou uma marca inconfundível onde ele passou. E a gente não está falando do governo de uma cidade ou de um estado. A gente está falando do governo daquela época, do governo mais poderoso da terra. Não era qualquer coisa. O mesmo Deus que Daniel servia, o mesmo Deus que fornecia a sabedoria e inteligência para Daniel, é o mesmo Deus que a gente serve. É o mesmo Deus que a gente canta. É o mesmo Deus para que a gente ora. Daniel é uma inspiração para a gente. A vida desse homem faz com que a gente mostre que é possível a gente ter uma vida excelente diante de Deus. Mostra que é possível a gente trabalhar com excelência no nosso serviço. Mostra que é possível a gente trabalhar com excelência na nossa igreja. Que a gente pode ter uma família excelente, que a gente pode ser pais excelentes, filhos excelentes, esposa excelente. É possível. É possível. Basta a gente ser fiel. Basta a gente buscar. A fidelidade, a gente fala da fé hoje, né? Fé vai dar tudo certo, a fé... A gente tem esse negócio mesmo positivista de dar, que a fé, não, eu tenho fé, então vai dar certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Hebreus fala que a gente tem que ter fé que Deus existe. Ou seja, o objeto da nossa fé é Deus. O objeto da nossa fé é Jesus. E isso, a fé requer de nós fidelidade. E às vezes essa fidelidade vai fazer com que a gente tenha que abrir mão da nossa vida de alguma coisa. Daniel, esse exemplo desse livro, Daniel e seus 3 amigos, eles praticamente abriram mão da vida deles. Eu não vou deixar de orar para o meu Deus, porque veio um decreto do rei. O rei tem sua importância. Tem. Mas eu não vou deixar de orar para o meu Deus. Eu não vou me curvar essa estátua, porque eu não tenho que adorar outro Deus. E ele foi mandado para a cova, para a fornalha. Para eles, a fidelidade estava acima de qualquer coisa. A fidelidade a Deus estava acima de qualquer coisa. Provavelmente, quase certeza que se a gente
for fiel a Deus, a gente vai ter que abrir a mão de alguma coisa. Alguma coisa desse mundo, a gente vai ter que abrir mão. Vai custar alguma coisa isso. A gente viu, o pastor colocou os povos perseguidos. Eles são fiéis lá. E custa alguma coisa para eles. Custou para eles alguma coisa. E continua custando. Experimente aquilo que Deus tem a te oferecer. Busque ser excelente em tudo que fizer. Daniel fazia tudo com excelência. Os 64 anos trabalhando e não acharam nada que desabanasse ele. Ali o texto fala que, no comecinho, né, que eles foram instituídos esses supervisores, esses governadores, para que o rei não sofresse nada, não sofresse nenhum desvio, né, nenhum dano. Além de administrar bem, existia corrupção. Um dos motivos, se a gente for começar a pensar, eles tinham inveja de Daniel, porque Daniel era quase um escravo, e foi para lá para servir. Mas se a gente começar a pensar, pode ter outros motivos. Eles podiam ter algum esquema de corrupção. E aí se colocasse Daniel como o chefe lá, o primeiro-ministro, se o cara era tão bom, daqui a pouco vamos descobrir aqui. Tinha várias coisas, tinha vários motivos. Busque ser excelente em tudo que fizer. Experimente ter uma vida de fidelidade a Deus, mesmo que isso custe alguma coisa. Busque uma intimidade profunda através da leitura e da palavra, da oração e da leitura da palavra. Foram esses 3 pontos que eu achei interessante da vida de Daniel. Ele fazia tudo com excelência. Ele buscava ser fiel a Deus, independente do que viesse a acontecer com a vida dele. E ele tinha uma vida de intimidade com Deus através da oração e da leitura da palavra. Esses 3 pontos. Experimente aquilo que Deus tem a te oferecer e veja as maravilhas que Deus pode fazer na sua vida. Veja aquilo que Ele pode fazer na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho. Experimente o poder e o agir de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por esse culto. Louvamos pela sua palavra, Deus, e pelo teu agir em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela palavra escrita que nós temos o privilégio de ter, ó Deus, poder estudar, poder ler a qualquer hora. E muito obrigado pelas preciosidades que tu nos dá, ó Pai, através da tua palavra. Louvamos a Ti, ó Deus, porque Tu és fiel conosco. Louvamos a Ti, ó meu Deus, porque Tu abre, ó Pai, a possibilidade dia após dia de nós nos achegarmos a Ti e construirmos, ó Pai, a cada momento uma nova história contigo. Nos ajude, ó Deus, a ler, a praticar, ó Pai, aquilo que nós vemos na Tua palavra. Fale conosco, ó Pai, diariamente através da Tua palavra, que as palavras, ó Deus, que os versículos, que as Tuas verdades saltem aos nossos olhos, ó Pai, quando nós lemos a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude, ó Deus, a termos intimidade contigo. Nos ajude a sermos fiéis a Ti, ó Deus. E nos ajude a fazer, ó Pai, tudo com excelência, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Não para que nós sejamos exaltados, ó Pai, ou o nosso nome reconhecido. Mas assim como Daniel, que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, e que pessoas venham a conhecer a Ti através da nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém.